Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Mito? Boa noite, estou esperando aqui a minha convidada chegar e daqui a pouquinho a gente começa. Só um minutinho. Hoje eu tenho aqui uma convidada especial, né? A Edilvana. E daqui a pouquinho ela vai entrar aqui para a gente bater um papo, para a gente falar um pouco sobre a vida e sobre psicologia. Oi, Dri, boa noite. Já é boa noite, né? 6 horas, já boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa. Minha convidada já chegou, tá entrando. Boa noite! Tá me ouvindo? Oi, Camila, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Também, tudo certinho. Estamos na expectativa, esperando o pessoal chegar, Sim, né? O sim, pessoal vai chegando aos poucos, né? Nesse primeiro momento, até isso ir mesmo. acessando. Mas assim, já antecipando, né? O meu agradecimento, né? Pelo seu convite, pelo seu apoio, de poder compartilhar um pouquinho da minha história hoje. Ah, imagina. Vamos lá conversar um pouquinho aí sobre a sua história, sobre a psicologia, né? Que está aí nas nossas vidas aí, né? E que tanto nos faz feliz, né? Então vamos bater um papo aí, esperar, né, a galerinha entrar. Bom, eu já vou me apresentando, então, né? Já acho que a gente já pode começar. O que que você acha? Então, tá bom. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karina, eu sou psicóloga e musicoterapeuta, né? E hoje eu convidei, né, a Edilvânia para vir aqui falar um pouco, né, sobre a vida de psicóloga e falar um pouco da vida dela e um pouco sobre psicologia. Então, eu queria que ela se apresentasse. Então, eu sou a Giovana Maria Graf, sou nascida numa pequena cidade no interior do Paraná, chamada Coronel Vivida. Sou filha da Catarina e do Pedro, tenho um irmão e uma irmã. Fui criada num sítio, né, com muito contato com a natureza, com os animais. Eu lembro que na época eu era até um pouco medrosa, assim, em relação, tipo, a vacas, principalmente. Eu era bem medrosa, assim. Essa minha história, né, de desenvolvimento e de encontro, né, com a psicologia, ela não veio por acaso, né? Na verdade, essa percepção desse insight, ele veio muito mais tarde que eu me dei conta, né, como tudo começou, na verdade. Eu era criança, muito pequena, meus pais eram agricultores, e eu deveria ter uns 5, 6 anos. Enquanto o meu pai e minha mãe trabalhavam, né, na lavoura, eu me lembro e eles também contam algumas coisas, mas eu vou falar da minha memória, né? Que eu brincava, tinha alguns troncos de árvore já envelhecidos, né? E eu tirava pedacinhos desse tronco já envelhecido e eu simulava como se fosse uma seringa e cuidava deles. Então eu aplicava injeção, é, via temperatura. Então, assim, coisas até que chamavam atenção para esse campo de saúde, né? Enquanto criança, brincando, né? E mais tarde, eu me dei conta que realmente o que eu mais gostaria de fazer e que eu me identificava era a psicologia, né? E essa psicologia, ela vem num campo onde eu não tinha, no primeiro momento, essa clareza. A única coisa que eu sabia, no princípio, enquanto memória de criança, é que era a área de saúde, né? Embora eu brincasse também muito de professora,
né? Então, eu me lembro que eu brincava fazia das paredes do porão, né, que eram de madeira, então eu pegava pedacinhos de troncos de árvore e simulava um giz, e eu ia escrevendo e brincava de dar aulas, né? Então, assim, eu sou a mais velha, então, assim, por muito tempo eu brincava sozinha, né? Então, eu simulava meus alunos, né? E a minha mãe, ela tinha um sonho, assim, que eu fosse professora também. Tanto que eu fiz, na minha formação de ensino médio, na época, eu acabei fazendo magistério, né? Então foi assim uma experiência bem interessante, sabe? De muito aprendizado, desse campo da escola, desse campo da pedagogia, né? Tanto que eu tenho formação também em psicopedagogia, né? E na psicopedagogia clínica e institucional. Né? Então, assim, tudo vai se encaixando porque não acontece por acaso, né? Eu sempre digo que tudo na vida da gente tem uma história. E é a partir disso que eu fui me vendo e me percebendo enquanto essa pessoa que mais do que ser a psicóloga, né? Antes de tudo, a gente é um ser humano, né? Que tem uma história, que tem uma origem, né? E como eu trabalho com a psicologia sistêmica, eu dou muita atenção, né, para essa questão da história, né? Da onde a gente vem, das nossas origens, dos nossos valores, das nossas crenças, né, e aprendizados, muitas vezes, que eles vêm vindo, né, de geração em geração. Então, assim, esse é um cenário rápido, assim, para dizer um pouquinho, né, de quem eu sou, da onde eu vim. Sim, sim. E me conta uma coisa, hoje, né, qual é o seu trabalho hoje dentro da psicologia, né? Você falou que você trabalha com a sistêmica hoje, né? Me conta aí um pouquinho de qual é o seu trabalho dentro da psicologia hoje. Então, a minha história dentro da psicologia, ela está muito ligada ao serviço público, né? E até eu me lembro que, assim, fiz minha formação na Universidade Tuiuti do Paraná, e logo em seguida, a universidade é em Curitiba, e logo em seguida eu retornei para Coronel Vivida, né? Do interior. Então, assim, quando eu terminei o curso, eu me imaginava trabalhando com psicologia organizacional, né? Era algo que me chamava a atenção de alguma maneira e eu gostaria de trabalhar. Mas como eu acabei retornando para uma cidade do interior, esse contato com a empresa e pelo fato de eu fazer muitos anos que eu já não morava na cidade de Coronel Vivida, eu precisei fazer um networking, né? Precisei me apresentar novamente às pessoas, fazer meus contatos para então ingressar no trabalho na área de psicologia. A ponto que foi assim, logo que eu me formei, a gente tem aquela ânsia, né, de já começar a trabalhar na área. E o que acontece? Eu tive uma crise, né, minha primeira crise profissional, porque eu chego lá e as coisas não acontecem assim como eu imaginava que poderia ser. E nesse cenário, aí eu tive que me reinventar e começar a pensar o que eu posso fazer nesse momento. E até eu me lembro que até foi minha mãe que disse, por que você não oferece um trabalho voluntário para as pessoas te conhecerem? Né? E foi o que eu fiz. Aí eu procurei a APAE da cidade e me apresentei com o interesse de fazer um trabalho voluntário 2 vezes por semana na escola. E veja como é que foram as coisas. Depois de aproximadamente um mês de voluntário, já veio uma indicação para uma entrevista na cidade vizinha para a PAI. E aí eu fui fazer a entrevista. Né? Então, assim, um mês depois eu já estava trabalhando na PAI de uma cidade vizinha. E aí começaram a surgir outras possibilidades, né? Eu comecei a fazer o atendimento clínico também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu comecei, aí depois veio a oportunidade de entrar no serviço público através de um processo seletivo, onde eu comecei a atuar, então, na assistência social, num projeto de atenção integral às famílias, onde foi um aprendizado maravilhoso, assim, com públicos diferentes e baseado em geração de renda, né? Então, você imagina, eu lembro que a gente produziu
me fez, né, um projeto de hortas comunitárias, que foi muito bacana, foi muito interessante, e fizemos hortas comunitárias com a população indígena. Então, assim, foi uma experiência, assim, que agregou muito, porque você conhecer a cultura indígena e você se aproximar de algo tão diferenciado, né? Que tem suas características muito pertinentes. Então, eu lembro que foi, assim, de um imenso aprendizado. E aí, assim, eu vim construindo, né, a minha história enquanto profissional no serviço público. Uhum. Aí, quando eu entro para o serviço público, aí como a demanda de trabalho já era bem maior, eu já tive que fazer algumas escolhas, né? Então, eu acabei deixando a PAI, daí fiquei só com o serviço na assistência social. Aí, mas tinha algo que me provocava, que me dizia, puxa, eu gostaria de ir para uma cidade maior, né? Tipo, fazer uma mudança, né? Tava indo tudo muito bem lá. Né? Inclusive, fiz concurso público, né? Porque aquele que eu estava era um processo seletivo, mas aí eu pensava, não, mas eu preciso ir para uma cidade maior. Aí um dia uma colega me ligou, uma colega de faculdade, falou, olha, tem uma vaga, e é uma vaga para uma PAI, numa cidade vizinha de Ponta Grossa, você quer fazer a entrevista? Aí eu falei, eu quero. Não pensei duas vezes. Aí vim aqui para Ponta Grossa, fiz a entrevista e voltei para a Coronel Vida pronta a fazer minhas malas e sair daquele trabalho. Então, assim, a minha história, ela tem muito a ver com isso de processo de mudança também. Né, onde vou fazendo escolhas e me desafiando de certa maneira para alcançar os meus objetivos e a minha realização, né, também enquanto profissional, acessando novas experiências, né? Então, aí acabei vindo para a cidade de Ponta Grossa, e nessa cidade também vieram muitas oportunidades, assim, e eu continuei, logo na sequência, a ponto de que eu trabalhei apenas 6 meses na APAI, porque aí eu já passei no concurso público aqui em Ponta Grossa e comecei a, né, atuar no serviço público, né? Então, foi tudo muito rápido, assim, as coisas foram acontecendo. E aí, esse início no serviço público aqui na cidade de Ponta Grossa, ele foi no CAPS AD, né? Que é um centro de atendimento para dependência química. Então, ali também foi um grande desafio de novos aprendizados, de muitas formações e preparação também. E por incrível que pareça, quando eu estava em Coronel Vivida, eu havia feito um curso para trabalhar com reabilitação em dependência química, mas não imaginava, né, que eu iria trabalhar mais tarde exatamente nessa área, sabe? Então as coisas foram se conectando de uma forma assim que a gente voltando para a história, olhando, fala, nossa, às vezes a gente até nem acredita, né? Tudo que a gente viveu, que a gente experimentou, né? E de quanto isso está conectado. E eu digo que não é só isso diz respeito à minha história, né? Ela diz respeito à história de cada um de nós. Que quando a gente faz esse exercício, né, de fazer esse relato, meio biográfico, né, acho que todos nós deveríamos fazer esse exercício, porque ele remete muito a quem a gente é, das escolhas que a gente fez, dos nossos aprendizados, e isso nos fortalece, e acho que clareia aquilo que a gente ainda deseja, né, porque a gente é movido pelo desejo. E hoje eu trabalho especificamente na área de infectologia, né? Então foi uma outra mudança, né, que trouxe, que veio para mim, né, e eu acho que veio até como um presente, né? Eu lembro que na época eu fiquei bastante preocupada, né, como que eu iria atuar numa área que eu desconhecia totalmente, né? E por incrível que pareça, ali foi o grande start, né? Para hoje, para projetos que eu tenho hoje, daquilo que eu penso profissionalmente, porque me trouxe também muitos aprendizados, né? Nesse trabalho. Então, ali eu consigo... Agora, em função da pandemia, a gente não consegue fazer os atendimentos, né, que você até havia perguntado dos círculos restaurativos, né? Então, a gente trabalha com essa metodologia dos círculos restaurativos, a gente trabalha com a questão de prevenção, desse cuidado direcionado para a saúde integral das pessoas, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha um outro olhar, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente pensar a saúde mental não quando só está relacionado ao emocional, assim,
mental, né? Na verdade, ele está relacionado com tudo, né? Com esse aspecto que é uma saúde física, é uma saúde social, é uma saúde financeira, é uma saúde espiritual. Então, assim, é nesse contexto que a gente vai integrando, né? Que a gente vai sentindo o quanto a gente precisa cada vez mais ter presente essa questão do cuidado de saúde, mas um cuidado de saúde onde a gente é capaz de acolher quem a gente é, né? E acolher a gente no sentido da nossa história, né? Porque eu acredito muito que o nosso adoecimento, muitas vezes, ele vem da negação da nossa história. Então, assim, quando a gente nega a nossa história, a gente nega nossas origens, a gente está mais suscetível, sabe, ao adoecimento. Isso é um dos meus aprendizados, assim, dessa prática clínica que eu venho percebendo, né, que quanto mais a gente consegue reconhecer quem a gente consegue se fortalecer, a gente consegue entrar num estado onde a gente consegue diferenciar aquele nosso posicionamento de defesa e o nosso posicionamento onde a gente aprende a se proteger. Porque a gente sabe quem a gente é, né? Porque quando a gente está na defesa, a gente está direcionado para o outro. E quando a gente está no processo de acolhimento, nesse processo desse cuidado com a gente e de proteção, a gente olha para nós, olha para aquilo que é bom para nós, aquilo que nos faz bem, né? Então, eu venho percebendo, né, isso na minha prática enquanto profissional da área da psicologia. Sim, sim. Eu acho super importante, né, essa questão que você está falando, né, do olhar para dentro. Eu sempre bato muito na tecla do autoconhecimento, né, principalmente porque se a gente vai, né, deixando a vida nos levar sem prestar atenção naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente sente, né, muitas vezes a gente acaba se frustrando, a gente acaba ficando infeliz porque as coisas vão acontecendo e na realidade não era, né, o que a gente gostaria mesmo, né, que tivesse na nossa vida. Eu acho importantíssimo, né, não só falando aqui como psicóloga, mas como pessoa mesmo, né, esse olhar para dentro, né, é uma coisa que eu sempre falo aí, né, em todos os momentos aí que eu dou em curso, enfim, palestras, que eu acho essencial, né, esse momento. E me diz uma coisa, você falou aí um pouquinho, né, desse círculo restaurativo, né, que você é facilitador. Eu gostaria que você me explicasse um pouco aí, muito curiosa mesmo, do que seria, né, esse círculo restaurativo, enfim, se você pudesse falar um Uhum. pouquinho. Então, os círculos restaurativos eu digo que foi um presente, né, que veio para mim, atuando no serviço de infectologia. Então, você faz um curso de formação para ser facilitador de círculos restaurativos. E os círculos restaurativos, aqui no Brasil, eles são promovidos pelo judiciário. Foi o judiciário que começou, na verdade, para trabalhar a questão de mediação de conflitos, né? Então, para diminuir, muitas vezes, aquele olhar mais punitivo e de você começar a buscar alternativas para você conseguir encontrar esse diálogo, né? Diante de um conflito, diante de uma situação de sofrimento, de dor, de perda, trabalhando com famílias, com medidas socioeducativas, né? Então, foi por esse lado que a justiça restaurativa vem, né, trazer para a gente essa ferramenta, né? É uma metodologia, na verdade, assim. E ela é uma metodologia encantadora, né? Porque ela é fundamentada, principalmente nessa questão do movimento circular, onde a gente vai considerando esse movimento, onde a gente consegue ouvir e a gente consegue falar, respeitando, né, sem imposição de que quem está participando do círculo é obrigado a falar.
né? Tanto que para facilitar, né, essa questão e deixar assim muito espontâneo, muito naturalmente esse respeito ao movimento da palavra e da escuta, dentro da metodologia existe o objeto da palavra. E esse objeto da palavra, ele é escolhido de acordo com o tema que vai ser proposto para o círculo, né? Então, digamos assim que a gente escolha para falar de amor, um círculo para falar do amor. Então, vamos pensar um símbolo para o amor, né? O que vem para a gente quando a gente fala de amor? Já vem um coraçãozinho, né? Então, de repente, a gente pode usar um coração de pelúcia, né? Um coração como símbolo. E esse coração, ele vai circular no círculo e você só tem a palavra quando você está com o coração. O momento que você não estiver com o coração, no caso que é o objeto da palavra, você vai exercitar a sua escuta. E a gente pensa que falar é difícil, mas escutar é muito mais desafiador. Porque, assim, dá uma coceirinha, dá uma vontade de interferir, dá uma vontade de fazer uma intervenção, né, de contar uma história e dar um conselho, né, que é uma coisa impressionante quando você está em grupo, né. E o objeto da palavra, ele justamente vem para fazer essa função, né, de eu entender esse limite. Então, eu tenho que exercitar a escuta e tenho que exercitar o momento da palavra que quando vai chegar para mim, porque o objeto da palavra circula. E tem um momento que ele vai chegar, né? E aí eu tenho essa possibilidade de expor através da fala ou não, né? Ou eu posso passar a palavra. Não obrigatoriamente, porque chegou até mim, eu vou fazer uso da palavra. Então, essa é uma dinâmica que ela favorece demais. E como que funciona, né? Ele tem uma estrutura, né? Como eu falei para você, ele tem uma metodologia. Então, assim, ele começa com uma pequena abertura, um acolhimento, né, aos participantes de acordo com o tema. Pode ser um relaxamento, pode ser uma música, pode ser uma meditação. Então, vai depender da proposta, né, que vai ser feita nesse primeiro momento. A apresentação, né, do objeto da palavra e também a apresentação da peça de centro, que a gente chama, né? Então, é um círculo que ele é construído no dos objetos que fazem o tema do amor. E daí, dentro dessa peça de centro, a gente vai colocar o que né, o que elas vão estar em círculo. Deu uma cortadinha aqui no que você estava falando de dentro do círculo, cortou um pouquinho aqui para mim. Até onde que você escutou? Você estava falando da peça de dentro do círculo. Então, dentro dessa peça de um círculo que pode ser feito de pano, de papel, como você quiser. E dentro dessa peça eu vou colocar símbolos que representem, por exemplo, se o círculo for com o tema amor, né? Então vai ter essa simbologia do que representa o amor, que é para ajudar a conectar, né? É para ajudar a entrar nesse clima, né? Da proposta do tema. Aí, depois desse momento, é feito o check-in dos participantes. Né? E o que é esse check-in? Esse check-in cada um vai se apresentar dizendo o seu nome e o que ele tem para oferecer ao grupo. Ou seja, qual é o valor que ele vai oferecer ao grupo. Né? E o que faz eu entender o que eu tenho para colocar, o que eu trago hoje, né? Então, é feita essa apresentação através desse check-in. Aí, na sequência, vem a atividade principal, né? Então, se você está trabalhando o amor, você pode usar uma dinâmica, você pode usar uma pergunta de reflexão, e a partir disso, o objeto da palavra vai circular. Né? Então, assim, vai depender, porque assim, o círculo é muito interessante, porque você pode usar muitos recursos. Né? Nesse momento, principalmente assim, da idade principal, você pode usar recortes, você pode usar uma música, você pode usar uma cena, você pode usar um vídeo, você pode usar uma história, enfim, uma metáfora, tem várias possibilidades de acordo com o tema que você vai estar trabalhando. E assim, eu comecei falando dessa questão dos círculos restaurativos que iniciaram no judiciário, mas hoje ele se estendeu principalmente nas escolas,
o que é super interessante. A atuação hoje tem muitos facilitadores que são professores, né? Então eles trabalham com esses círculos restaurativos com os alunos dentro das escolas, né? Com resultados assim fantásticos, né? Principalmente para a mediação dos conflitos, né? Que existem dentro das escolas. Então isso é muito bacana. E quando eu fiz na época, eu imaginei, vou atuar com o círculo restaurativo no serviço de saúde, com temas de saúde. Então, foi essa a ideia. Então, continuando ali, que a gente falou da atividade principal, encerrada a atividade principal, a gente faz o check-out. O que é o check-out? O check-out é a palavra de síntese, né? Então, depois de todas as reflexões, de todo o movimento que aconteceu, desse movimento circular, o que ficou para o grupo? E aí, cada um vai ter uma palavra para oferecer para o grupo. Né? Então, ele vai fazer uma síntese, né, daquilo que ele vai oferecer para o grupo e também vai levar para o seu dia a dia, para a sua família, né, para o ambiente ao qual ele pertence. E aí, feito esse check-out, a gente faz o encerramento, faz o fechamento, que também pode ser através de uma música, pode ser através de uma poesia, pode ser através... às vezes de um movimento significativo para o grupo, como tem as danças circulares, né, que também podem ser utilizadas, né, para um fechamento, que trazem muita simbologia, muito significado, né? Então, o círculo restaurativo, ele está muito ligado com essa questão do pertencimento. Né? Todos nós, seres humanos, temos, uma das nossas necessidades básicas, é o pertencimento. Então, você pertencer, você ser reconhecido como parte daquele grupo. Né? E o ser humano, essa é uma necessidade assim, tão forte, que às vezes o ser humano ele é capaz de quebrar regras e fazer coisas que inimagináveis, né? Para conseguir esse pertencimento. Consciente ou inconscientemente, né? E o significado, né? Então, é a pertença e o significado, né? Então, por exemplo, dentro de um sistema familiar, é extremamente importante você se sentir pertencente. Né? Então, a gente que atua na área da psicologia, a gente sabe o que acontece quando um membro não é reconhecido, né? Quando ele não se sente pertencente àquele sistema familiar. Né? Então, isso só para dar um exemplo do que significa essa sensação do pertencimento. Que no círculo restaurativo a gente coloca assim como um destaque, né? Tipo, o círculo restaurativo ele tem uma base em valores, né? Que precisam ser muito claros. E dentro do movimento, que eu acabei não falando, justamente porque é importante ter o pertencimento e conseguir ter esse respeito, né, a todos os membros do grupo, também são estabelecidas algumas diretrizes, né, que são construídas antes de fazer o check-in. Então, a gente constrói essas diretrizes, alguns combinados, né? Como que vai funcionar, horário de início e de término, como que a palavra vai circular, o respeito, né, ao objeto da palavra, alguns combinados, desligar o celular, né? Evitar que no ambiente entrem outras pessoas que não fazem parte, né? Que não haja interrupções, né? Então, a gente vai fazendo alguns combinados. Dependendo do grupo, por exemplo, a gente até combina. Se precisar ir ao banheiro, né? Que às vezes ele se estende, às vezes até 2 horas, dependendo do movimento que vai acontecendo no grupo, ele pode se estender muito. Então, assim, a pessoa levanta e não precisa dizer, vou pedir licença, porque quando ele pede para fala, vai interromper alguém, né? Então, a gente já tem um combinado, que se a pessoa levantou é porque ela precisou ir ao banheiro. E um outro aspecto que é muito interessante do círculo restaurativo é que ele é sempre feito em dupla. Você não faz círculo restaurativo sozinho. Ou sozinho, né? Você precisa ter um parceiro, né? Uma parceira para fazer com você, porque a gente divide, né, ali as funções, porque assim, durante um círculo restaurativo pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer, por exemplo, de alguém ficar fortemente emocionado, né? Ou alguém ficar um pouco mais, se sentir um pouco mais irritado, ou se sentir, às vezes, na defensiva e precisar. E aí a gente tem que ter esse olhar. Então, se alguém precisar se ausentar, como já aconteceu comigo em círculo restaurativo, às vezes a gente precisa sair e alguém fica no grupo
para dar o suporte, porque o movimento ele não para, então a gente vai dar o suporte, às vezes a pessoa consegue voltar para o grupo, né? Então isso tudo é acolhido, né? Não é uma coisa assim que você vai dizer, você é obrigado a ficar no grupo, né? E também se a pessoa não conseguir ficar, ela também tem a possibilidade de sair, né? Então ela não precisa ficar ali se ela não está se sentindo bem. Porque acontece muitos movimentos emocionais dentro desse processo. Nossa, muito bacana esse trabalho. Nossa, eu fiquei encantada aqui ouvindo você falar desse trabalho, muito bonito, muito legal, assim. Eu acho importante, sim, esse trabalho, né? Eu já venho acompanhando há algum tempo mesmo, a Justiça já vem fazendo essa mediação, né? De conflitos aí, enfim, né? O que ajuda bastante nos processos, né? Mas eu confesso que eu desconhecia mesmo o círculo restaurativo, eu não tinha esse conhecimento, né? Muito se fala aí da utilização da constelação familiar, né, na justiça, mas desse círculo restaurativo eu não tinha ouvido falar e muito bacana, assim. Nossa, gostei bastante. Agora, esse mês, né, a gente está aí falando do Outubro Rosa, né? Estamos no mês do Outubro Rosa e eu sei que você tem aí, né, uma história, né, com o Outubro Rosa, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa sua história, né, referente ao Outubro Rosa. Para quem não conhece, né, o Outubro Rosa, ele é uma campanha, né, de prevenção do câncer de mama, né, já existe há anos aí, já vem sendo disseminado aí, né, pelo mundo aí essa campanha, não, né, no Brasil ela é muito forte, né, todo mês de outubro, né, para educar as pessoas mesmo, para informar, né, sobre o autocuidado, enfim, né, sobre o autoexame, sobre a questão de fazer os seus exames periodicamente, né, para prevenir aí o câncer de mama, porque quanto mais cedo ele for detectado, né, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais a probabilidade de cura é muito grande, né? Então a gente, né, já se vem falando aí há anos, né? Minha mãe mesmo já teve câncer de mama, ela já há muitos anos atrás, ela já se curou, enfim, hoje ela trabalha numa associação, né, de mulheres que tiveram câncer de mama, enfim. Então já venho aí nesse processo aí de conhecimento há muitos anos aí. E aí eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua história com relação ao Outubro Rosa e ao câncer de mama. Uhum. Esse tema realmente ele faz parte da minha história pessoal. Mas antes de começar a falar um pouquinho dessa minha história pessoal, acho que a gente poderia deixar aberto para quem tá assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, né, Karina? Né? Ou você ficou com alguma dúvida, né? Ou quer se perguntar um pouquinho mais, né, da nossa atuação, né, enquanto psicólogas, da nossa história com a psicologia. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho, né, de como que foi essa minha história, né, com Outubro Rosa, né, com essa questão do tratamento de câncer, né, que eu acredito que, assim, para gente que é mulher, quando se trata, principalmente, de olhar para você e se deparar com um diagnóstico de câncer, seja ele de um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, né, eu acho que ele de qualquer forma, na verdade, ele abala. Né? Eu me lembro que isso aconteceu comigo em 2012, e assim, é como se um buraco negro se abrisse na minha frente e aí fosse engolida por ele no primeiro momento, porque você leva um susto, né? Porque não havia uma história ainda na família, pelo menos que a gente conhecesse, soubesse, de câncer. Então, tudo foi novo, né? Então, assim, até de você identificar qual o tipo de tratamento, aonde vai fazer o tratamento, buscar os profissionais, né, em todo esse processo. Mas eu me lembro que, assim, veio como um desafio na minha vida, mas eu percebo que ele foi acontecendo com tantas possibilidades, né, de apoio, assim, que eu até, olhando hoje,
né, para essa parte da história, parecia que tinha uma força maior conduzindo a história e desenhando, né? Tipo, vamos escrever essa história, né? Porque assim, e a importância do autoexame. Na verdade, eu quero começar por aí, que eu acho que foi um dos pontos assim que fez com que eu estivesse aqui hoje falando com vocês, né? Porque eu acho que o autoexame ele fez a grande diferença, que fez com que o diagnóstico ele fosse o mais precoce possível, né? Então eu tive um câncer muito agressivo, que se eu não tivesse me dado conta, me percebido, fazer o exame, conhecer o meu corpo, eu talvez não tivesse identificado, e quando fosse perceber, talvez já tivesse sido tarde demais por ser um tipo muito agressivo, né? Então, assim, há mais ou menos 2 meses antes do diagnóstico, eu havia feito um exame, feito um ultrassom, e estava tudo bem, estava tudo certo. Né? E foi assim, fazendo um autoexame 2 meses depois que eu percebi que tinha uma alteração. Né? Tinha como se fosse uma formação mais endurecida. Né? Então, como eu conhecia e sabia como era saudável, eu consegui identificar quando não está, né? Qualquer coisa que tivesse diferente. E foi nesse ponto que, no primeiro momento, eu já fiquei assustada. Então, algo está acontecendo. Né? Então, aí eu já liguei, isso aconteceu no feriado, eu me lembro bem, que foi bem no feriado de Corpus Christi, no mês de junho de 2012. E aí eu fiquei angustiada, porque assim, como que eu vi agora, o que eu faço, né? Vou esperar até segunda-feira ainda para saber o que eu faço. Mas aí na segunda-feira já liguei para minha ginecologista e ela foi assim, muito rápida. Né? Ela falou, eu vou fazer uma requisição para você fazer um ultrassom antes de vir para a consulta. Né? Então, ela já tomou um posicionamento ali que já para adiantar, né? E aí eu fui fazer o exame, o ultrassom, e eu tive a oportunidade também de passar por um médico. Eu estava já muito abalada, gente. Eu chorava, né? Sem saber, antes de saber o que estava acontecendo. E, inclusive, o médico, ele teve um acolhimento, né? Muito importante naquele momento. E isso eu quero destacar, porque para a gente, profissional de saúde, a gente precisa desenvolver essa habilidade de sensibilidade, de acolhimento, né? Que eu acho que é super importante, porque faz toda a diferença. E para mim fez. A ponto dele, assim, ele conversar comigo, e aí ele pergunta, né? Você quer resolver o que está acontecendo com você? Né? Claro que naquele momento eu já desabei de novo, né? E chorar mais ainda. Mas, porém, contudo, ele me diz, né? Você aguarda, a gente vai fazer uma biópsia. Eu só preciso ligar para a tua médica, né? E para ela me autorizar e a gente já vai fazer a biópsia. Então, assim, teve um percurso de coisas que não acontecem, assim, não é sempre que acontece de você encontrar toda essa disponibilidade, né? Então, nesse sentido que eu digo que, assim, a minha história, ela foi um pouco diferenciada, sabe? Eu percebo que geralmente não é isso que acontece quando uma pessoa tem um diagnóstico, está no serviço de saúde. Isso independe se é no serviço público ou é no serviço privado, sabe? De ter toda essa sensibilidade. O médico já fez a coleta para biópsia, ele fez uma carta para o laboratório pedindo uma urgência. Ele escreveu a punho, né? Escreveu uma carta. E isso antecipou, sabe, o que levaria a 2, 3 semanas, demorou uma semana, né? Então foram ações, né, que fizeram toda a diferença na época, né? E aí o tratamento ele foi se constituindo, ele foi sendo feito, fiz quimioterapia, depois fiz a cirurgia e a radioterapia, né? Então, assim, foi um tratamento intenso, um tratamento que realmente é desafiador, né? Então, acho que desafia todos os limites, assim, de um ser humano, né? Eu falo que você passa por um processo de quase morte para restaurar a vida, né? Porque os tratamentos de câncer, eles são muito agressivos. Né? Então você quase, literalmente, né? Tipo, chegou um momento assim que eu assim não acreditava que eu ia passar, né? Porque você gasta muito da sua energia. E se você não tem uma rede de apoio, né, que é super importante, que é a tua família, amigos e até pessoas às vezes que não estão tão próximas de você, que elas vão te apoiando. E nesse nosso contexto, né, da nossa cultura, que tem essa questão da fé. Então, assim, as pessoas, elas dizem, elas nem te conhecem, elas falam, eu vou fazer uma oração para você.
né? Então, assim, isso tudo vem somado, um coletivo, né? Porque tem um momento que você às vezes não tem nem mais força de dar conta daquilo que está acontecendo, porque o teu corpo, ele está muito debilitado, né? Então, eu digo que é um grande enfrentamento, né, que você vai passar, e não só você, a tua família, né? Você falou que a tua mãe passou, né, então, pelo câncer. Então, assim, a família, ela sofre junto também, é, todo esse processo, né, que ele é extremamente desafiador. Oi. Agora voltou. Tinha cortado um pedacinho. Uhum, Mas é isso mesmo, assim, eu acho que é muito, eu acho que o que você falou já logo de começo é muito importante, né? Dessa questão da gente conhecer o nosso corpo, da gente estar sempre fazendo, né? O autoexame, porque você vê, em 2 meses, né? Geralmente a gente faz os exames, né, ginecológicos uma vez por ano, né? E aí em 2 meses você tinha acabado de fazer e aí já detectou, né? E realmente isso é muito importante, né, para o diagnóstico precoce, enfim, para que você, né, se cure disso. E aí você falando da família, né, dos médicos, enfim. A minha mãe, quando teve o câncer, foi em 1998, né? Então, assim, era uma época em que o câncer era tido como uma coisa assim, tem, vai morrer, né? Hoje em dia a gente sabe que isso já mudou, a gente sabe que existem tratamentos inúmeros aí, né? Que estão avançadíssimos, inclusive, mas assim, na época da minha mãe, né, não era assim. Então, essa era uma sentença praticamente de morte, assim, né? Então, quando minha mãe descobriu já no estágio 2 para o 3, né? E fazendo, né, o autoexame, enfim. E aí, né, foi no médico, enfim, detectou, fez todos os exames, tudo. Ela teve uma médica também muito acolhedora, né, uma médica que né, já de imediato já detectou, já resolveu tirar, enfim. Foi um processo bem rápido, mas eu lembro muito de uma coisa assim que eu acho muito importante, né? É um processo muito difícil, assim, mas eu lembro que minha mãe falou uma coisa assim que ficou muito marcado, né? Ela sentou, eu era bem, né, muito nova nessa época, e aí ela sentou com a gente, e aí ela falou, né, contou que ela estava com câncer, mas ela disse a seguinte frase: eu vou lutar e eu vou vencer. E ela venceu, né? Então isso para mim ficou muito marcado, assim, né? É desesperador, né? Você ter, igual você falou, né? Você ter esse diagnóstico, mas ao mesmo tempo, né? Você precisa, né? De uma certa maneira desenvolver aí essa força, né? Junto aos seus familiares, junto aos seus amigos, porque vai ter altos e baixos, vai ter dia que você vai estar bem, você vai estar confiante, vai ter dia que você vai estar, né, mais triste, mais, né, até bater num desespero, uma tristeza maior, né? Mas eu acho que ter a confiança de que isso vai passar, né, e caminhar junto disso. E a família, eu acho que nesse momento é extremamente importante o apoio da família, né, o apoio dos amigos. Nesse momento, eu acho que é de extrema importância, né? Por mais que a família é óbvio que se abala também, né? É óbvio que é difícil lidar com essa situação, né? Mas eu acho que a importância, né, da família nesse momento e dos amigos apoiando, né, e falando, não, vamos lá, e a gente, se não der desse jeito, né, faz de outro, e aí buscando soluções para o que está acontecendo. A químio e a rádio, né, são tratamentos que, querendo ou não, são agressivos, né, causam, né, uma série de fatores aí. Você passou, você pode até falar melhor sobre isso, né? Mas é um tratamento agressivo, né? Então, na época, eu lembro, né, minha mãe fez a mastectomia total, né? E depois de anos aí que ela foi fazer a restauração, mas né, hoje a gente já sabe que o processo é outro,
né? Muito já mudou a respeito desse processo do tratamento, né? Então, às vezes eles procuram já fazer a mastectomia, já refazer a mama, muitas vezes, né? Então, tem um prognóstico aí muito melhor hoje do que era no passado. E eu acredito, Karina, que tem muito a ver com essas questões assim da acessibilidade, né, ao serviço de saúde, a possibilidade de fazer o tratamento. Eu me vejo, né, que eu tive uma possibilidade muito privilegiada, né, no acesso, né, mas eu penso que assim muitas pessoas no nosso país, né, elas não têm todo esse acesso com essa rapidez, embora seja garantido por lei, né, questão aí do tratamento do câncer, né, que ele necessita ter um auxílio, né, iniciar o tratamento com rapidez, com agilidade, né, mas uma coisa é a lei, outra coisa é o que acontece na realidade, né, então eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, eu acredito muito que a gente precisa atuar, né, nesse campo de políticas públicas, né, no nosso país, no sentido de fazer com que a saúde se torne acessível a todos, né, de uma forma mais igualitária, né, então acho que isso é uma questão, assim, bem, bem importante que a gente tem que destacar, né, porque se eu imagino que se eu tivesse demorado mais um mês, né, 2 meses para começar o tratamento, e o que prova isso foi a agilidade, né, dos profissionais que me acolheram logo no início, porque eles identificaram que não era algo simples, que era algo grave, né, que era agressivo e que não podia esperar. Então, assim, que eu esperasse 2 meses, talvez não daria mais, né? Justamente pela agressividade daquele tipo de tumor que estava acontecendo no meu corpo. Mas eu te digo, Karina, que embora tendo passado por todo esse processo do tratamento, eu considero, assim, um divisor de águas, assim, na minha vida pessoal, né? E também profissional, porque, assim, me agregou uma experiência, né, que quando você vai ao teu limite de dor, não só dor física, mas é uma dor emocional, de sofrimento, do limite entre a vida e a morte, quando você está no teu campo profissional, você é algo que lhe é conhecido na tua experiência, sabe? É algo que, assim, faz uma diferença muito grande quando você está fazendo uma escuta. Aquilo não é desconhecido, né? Tipo, por mais que seja a tua experiência pessoal, você tem uma ideia da onde é que a pessoa está falando, né? Da onde que está vindo aquela dor, né? Da onde que está vindo aquele sofrimento, né? Porque, assim, o nosso campo, né, de atuação, que a gente tem formação, a gente estuda, aliás, o psicólogo estuda a vida inteira, né? Termina um curso e começa outro, é mais ou menos nessa linha, né? Quando a E gente não assim, emenda vários juntos, né? Que é para. exatamente, exatamente. Então a gente está sempre se aperfeiçoando e buscando. E também nessa questão do autocuidado, né? Eu acho que assim, a psicologia, ela provoca isso em nós, né? Faz com que a gente tenha essa autorresponsabilidade, né? Então, a partir do momento que você vai tocar, né, um outro ser humano, a gente precisa estar trabalhando a nossa humanidade, né? Trabalhando a nossa vulnerabilidade, porque ela faz parte, né? Então a gente vive numa cultura onde a vulnerabilidade ela é excluída, onde que assim a humanidade ela é colocada de lado. Então assim, você tem que ser forte, você tem que ser feliz, você tem que dar conta de tudo, entende? Então, e isso é uma lógica de adoecimento. É uma lógica onde se fala, você precisa controlar emoções. Na verdade, a gente tem que acolher as nossas emoções, porque elas são o nosso ponto de partida. As emoções são a nossa bússola, né? Que apontam o que está acontecendo, o que algo não está bem, o que algo está bem. Né? Então, assim, a gente pode estar feliz, pode estar... A emoção, por exemplo, da alegria. Né? Então, assim, você pode chorar de alegria. Né? Então, isso é lindo, né? A gente conseguir chorar de alegria. E no segundo momento, a gente também pode chorar por uma tristeza, por algo que a gente se frustrou, que a gente teve uma dificuldade, que a gente não esperava, né? Então, assim, quando a gente olha para isso enquanto humanidade, muda tudo.
né? Então, assim, a gente vem do último mês, né, que foi o Setembro Amarelo, né, que se falou muito da questão do suicídio, né? Então, o suicídio é um dos maiores tabus que a gente tem na nossa sociedade, porque não se pode falar da dor, não se pode falar da morte, né? Então, assim, não se pode Não se falar que, pode nem assim, sentir, quanto mais falar, né? Porque isso, sentir exatamente. tristeza é uma coisa ruim, não, né? Às vezes ela está te mostrando algo ali, algo que está acontecendo com você, para que você possa ressignificar né, essa questão, ressignificar essa dor, mas muitas vezes a gente não pode nem sentir a tristeza, né? É justamente esse tabu aí que você vem falando, né? A gente falou muito disso, né, no mês passado, com a questão do suicídio, né, que não se pode falar da tristeza, justamente porque a gente não pode nem sentir, Uhum, né? É um tabu. exatamente. Uhum. E aí é todo um desafio, né, de quebra de paradigmas, né, para que a gente possa mudar aliás, a gente passar a ter uma educação psicoemocional, né, ter essa psicoeducação nesse sentido de acolher as emoções, no sentido de dar oportunidade para expressar aquilo que a gente está sentindo, porque eu digo que desde cedo a gente aprende que não é para chorar, não está doendo tanto, já vai passar, entende? Não chora. Né? Então, assim, tipo, não dá, porque parece que a gente tem dificuldade de passar pelo momento da dor. A gente se abala com aquilo, então tem que parar logo. Né? E a gente sabe que a dor, ela faz parte da vida humana. Né? A vulnerabilidade faz parte da vida humana. E em algum momento, o ser humano, ele pensa, eu não vou dar conta. Ele tem, a gente sente isso muitas vezes de pensar, né? Eu, por exemplo, durante o tratamento do câncer, em alguns momentos eu pensei, eu não vou dar conta, tá muito difícil, eu não estou suportando mais, entende? Sabe, eu acho que já é o fim, acho que já está acabando, né? Tipo, eu não vou dar conta. Tá muito, é muita dor, é muito sofrimento. Então, assim, quando você olha para isso como uma experiência humana e não como tabu, como julgamento, como assim, você está desistindo, né? Entende? Porque às vezes, diante da dificuldade, às vezes vem aquela provocação, né? Você está desistindo? Não, eu só estou dizendo a minha dor, que eu não, né? Tipo, que eu não estou dando conta, né? Então eu posso dizer, né? E às vezes quando a gente diz isso, fica mais calmo. Só de dizer que eu não preciso dar conta de tudo, né? Exato. É a famosa síndrome da Mulher Maravilha, né? Você tem que ser perfeita e dar conta de tudo, né? E a gente brinca aí com essa síndrome da Mulher Maravilha, mas é muito real isso, e o quanto isso nos faz mal, né? Porque a gente não tem que dar conta de tudo, né? É humanamente impossível dar conta de tudo, né? E eu acho muito importante isso que você falou, de colocar, né? De falar o quanto você não está bem, né? O quanto está sendo difícil e pedir ajuda muitas vezes, né? Com relação a isso, assim, porque às vezes a gente fica sofrendo ali sozinho, né? Engolindo aquela tristeza, engolindo e não coloca para fora. E muitas vezes a gente pode ter pessoas ao nosso lado que podem nos auxiliar, né? Sendo vulneráveis, sem julgamento, né? Quando você está vulnerável, a tendência geralmente é que o outro também seja vulnerável com você, e aí, né, vem a questão do pertencimento, né, vem a questão aí da gente conseguir, né, lidar com essas questões, mas precisa olhar para isso, né, precisa primeiro acolher esse sentimento, acolher, enfim, essa dor e tentar entender, né, e realmente ressignificar tudo isso, né? Essa questão da vulnerabilidade, ela é muito forte, né? Porque a gente tem que ser tão perfeito que a gente vai colocando máscara em cima de máscara, né? Para se colocar perfeito e chega uma hora que a gente não aguenta mais carregar, né? Essas máscaras. E aí a gente precisa lidar com as emoções. Então, eu acho que a psicoeducação ela é essencial, né? Hoje eu acho que já ela sempre foi essencial na realidade, né? Mas hoje aqui eu acho que o nosso papel realmente vem muito forte nessa questão hoje em dia da psicoeducação, né?
das pessoas entenderem esse lado emocional, das pessoas conseguirem lidar, né, e começarem a olhar para dentro e conseguir entender e ressignificar todas essas questões. Uhum. E eu acho que esse que é um dos desafios, né? Eu acho que até da nossa profissão, né? De cada vez mais trazer à tona essa questão dessa psicoeducação, né? Esse olhar para as emoções. E eu acho que, assim, esse momento dessa pandemia, ele trouxe muitas provocações, né? Para todos nós, independente aonde você esteja no mundo, né? Você querendo ou não, ele traz provocações. Porque a tua vida, em algum aspecto, ela se viu tendo que passar por algum tipo de mudança, algum tipo de cuidado, algum tipo de limite, né? Seja de distanciamento, seja porque tem que usar máscara, né? Então, assim, por mais que às vezes a pessoa usa e não usa máscara, a questão é que é algo novo que está acontecendo, né? Então, assim, essa provocação faz a gente olhar, né? Como que a gente lida com o desafio, como que a gente lida com uma mudança que foi repentina, que a gente não estava esperando, né? Então, no começo a gente achava já vai passar e não passou, né? Então, a gente já está indo quase para o final do ano e a gente teve que se adaptar, né? Foi o processo que a gente precisou fazer, foi de adaptação, né? E a gente sabe que a adaptação ela é super necessária para a gente lidar com o desafio, né? Porque a gente vai olhar para aquela situação e vai perceber, puxa, o que eu posso fazer com isso que está acontecendo nesse momento, né? E quando eu começava a dizer, né? O que eu posso fazer para me proteger? Né? Não no sentido de defesa, mas agora olhando para essa proteção, né? O que eu faço nesse momento, né? Para diminuir os danos, né? Porque querendo ou não, a gente tem algumas coisas da nossa vida que elas estão causando um certo dano, né? Então, por exemplo, o excesso, hoje que tudo é tudo online, né? Eu vejo a vida dos professores, por exemplo, né? Que tiveram que fazer grandes adaptações, né, os alunos, os estudantes também com grandes adaptações. Então, assim, ontem até mesmo falava com uma professora, ela dizendo, é um excesso de tela nesse momento, muita tela, onde eu termino de dar as minhas aulas, eu estou tão cansada que eu não consigo ver um filme, ver uma série, porque é tela. Né? Então, assim, eu preciso fazer uma atividade que não seja na frente de uma TV ou de um computador, eu preciso ver pessoas, eu preciso sair para fora de casa, eu preciso fazer algo diferente, porque aquela rotina do dia a dia na frente de uma tela, ela começa a ser cansativa, ela começa a ser estressante, né? Então, assim, a gente pensa que a gente está, assim, nossa, extremamente digitais, assim, não é verdade, né? Porque isso causa em nós também um certo cansaço, né? Porque a gente tem necessidade do calor humano, né? A gente tem necessidade de abraçar as pessoas, de estar perto, dessa troca de energia, né? Que só a tela, ela até pode ter um pouco de energia, mas não vai chegar, nunca vai ser igual ao presencial, você tá ali junto com a pessoa, sabe? Tocar na pessoa, né? Então, nesse sentido, eu sinto muita falta, né, no meu trabalho, das atividades de grupo, por exemplo, que nós realizávamos, porque ali a gente tinha muitos movimentos, né, de aprendizado, de troca, de encontro, de celebração, né? Que, por conta da pandemia, a gente teve que parar por um momento, né? E assim, a gente, assim, nessa expectativa, nesse desejo, né, de retornar a esse encontro presencial, estar com as pessoas, as trocas, né, de poder, sempre no final dos ciclos restaurativos, a gente fazia um café, né? Então, assim, cada dia, e algumas vezes eles compartilhavam. Deixa eu só te falar, a live vai encerrar, a gente só tem Ah, vai alguns encerrar? Nossa, segundos, já passou o tempo. já passou. Eu queria agradecer a sua presença, muito obrigada por você estar aqui hoje, falando comigo, colocando essa sua história, falando da psicologia. Eu agradeço muito, tá bom? Se você quiser deixar algum recado aí para o pessoal.
Eu só tenho a agradecer, né, Karina, o teu convite, o teu apoio, né, e essa oportunidade, né, de nós conversarmos um pouquinho sobre psicologia, sobre história, né, da nossa história, da onde a gente vem, das nossas origens. Eu acho que é isso que é o mais importante. E agradecer as pessoas que estão aqui conosco, né, que eu acho que disponibilizaram um pouco do seu tempo, e eu digo que o tempo hoje é algo muito precioso para todos nós, então só gratidão. É. Então, gente,